Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast, A Prosa é Essa. Pedir perdão que agora há pouco a gente inicializou, mas o YouTubezinho a gente teve um probleminha ali. Estamos refazendo aqui pelo Instagram. Mas estamos recebendo aqui nosso amigo Ricardo Câmara, né? Esse cara que é uma máquina aqui de desenvolvimento aqui, de apoiar o turismo aqui na nossa região. Presidente do Fórum do Curimataú, presidente do Contur de Araruna, coordenador dos Caminhos das Araruna, empresário na Receptivo. né? Empresário receptivo aí, Araruna Araruna Adventure, né? Enfim. Aí, Ricardo, conte para nós quem é Ricardo Câmara, quando começou essa luta e já pegue o caminho das Ararunas aí para muita gente de Cacilba dentro aqui que a gente está vivendo, não acho que nunca ouviu nem falar o que é o caminho das Ararunas, que já está a nível nacional, né? Isso. Bom, eu comecei a trabalhar com turismo volta de 20 anos atrás. Primeiro eu comecei como voluntário lá no Parque Pé da Boa, quando o parque foi criado, 20 anos atrás, mais ou menos. Mas nem sonhava em trabalhar com turismo. Via turismo chegando, as empresas chegando, mas não trabalhava com turismo. E aí depois, como eu era estudante da UEPB, eu fui trabalhar como estagiário no escritório do Sebrae, que é do Curimataú, que é em Araruna, que cobre mais ou menos 20 municípios. Eu era monitor de projetos na área de turismo do Sebrae, que cobria toda a região. E eu tinha um superior, né? Mas aí eu comecei a ouvir falar muito de turismo, comecei a entrar e comecei a achar muito interessante. Isso foi despertando, né? E foi tomando conhecimento da área, apesar que eu não sou turismólogo, eu sou formado em geografia e especialista em história do Brasil, né? Mas eu já fiz mais de 1000 horas de treinamento na área de turismo. Por que a paixão pelo turismo? Agora eu fiquei curioso, Ricardo. É porque eu comecei a entender que o turismo ele é uma locomotiva para o desenvolvimento da região e dos nossos municípios. E que nós temos grande potencial para o turismo. Eu viajei já mais ou menos 12 países e já conheço o Brasil quase todo. Então, assim, quando eu digo que nós temos potencial, é porque nós temos, porque eu tenho conhecimento. E esse potencial eu sempre achei que nunca foi explorado para transformar em um produto que desenvolvesse, que trouxesse renda, trouxesse desenvolvimento econômico para a região. Então, sempre foi algo muito adormecido. Então, assim, eu fui um dos primeiros a começar a bater nisso. E para alguns você é visto até como louco, como doido, como um abestalhado, né, na época. Sim, aí então eu comecei a entrar nesse ramo. E aí com muito tempo depois, saí do Sebrae, mas continuei sempre participando de eventos de turismo pelo Brasil, viajando, fazendo mochilão pelo Brasil, fora do Brasil. E aí eu comecei a criar o Caminho das Ararunas em 2017, 2017. né? Que é uma trilha longo curso, a primeira trilha longo curso do Nordeste, que as pessoas, é uma imersão, né? Que as pessoas passam 8 dias no meio da Caatinga, tendo imersão com os nativos. Quantos quilômetros assistente, Ricardo? Hoje está com 135. 135 quilômetros, arroxo. Mas a gente vai expandir, né? Inclusive ano que vem a gente quer expandir para Cacimba de Dentro também, que é uma notícia boa para vocês. Novidade, hein, pessoal? Nem eu estava sabendo dessa. E a gente já saiu em mais de 1000 portais no Brasil, pra você ter ideia. Canais de YouTube, Instagram, jornais, revistas de viagem, palestras. Já participei de várias palestras pelo Brasil, a convite para falar da trilha, que é algo novo, é uma política pública. Porque uma trilha longo curso, o tripé dela, a base dela é o quê? É a preservação ambiental, a recreação e lazer, né? E a geração de emprego e renda. Então ela tem esses 3 objetivos, né, a trilha. E pronto, já participei de várias palestras em São Paulo, em Minas, em Goiás. Agora estou indo para o Ceará falar também sobre a trilha, sobre o fórum, né? Então isso vai despertando, sem falar de grandes personalidades que já fizeram maiores trilhas do mundo. Eu já consegui trazer para a nossa região, Muito que bom. são pessoas que são muito conhecidas no mercado, né? Então isso dá um upgrade, vamos dizer assim, traz uma grande visibilidade para a nossa região. Não só para Paraná, para a região. Porque a trilha não é um caminho das Ararunas, mas a trilha não é de Araruna. Isso fica claro para as pessoas. É um nome. É só o nome. É um nome poético, é um nome vendável, porque quando nós criamos a trilha, agora vamos pensar num nome que seja poético, que seja vendável, que tenha uma boa aceitação no marketing, né? Porque a gente tem que pensar nessa perspectiva. Que tenha um contexto histórico, então tudo isso tem todo um estudo por trás. Não vai dar para falar tudo aqui hoje, mas tem todo um contexto. Mas é um produto da região, não é de Araruna, é da região.
É tanto que hoje ela pega não só Araruna, como Dona Inês, Tacima, Riachão e Cuité. E a gente quer entrar já para Cacilda Dentro ano que vem e talvez Damião. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, só fazendo um pequeno parênteses aqui antes de continuar, o meu amigo Ricardo fala, nós aqui de Cacimba de Dentro e região somos muito privilegiados em ter Ricardo à frente aqui do nosso fórum, do Curimataú, porque é um cara de extremo coração, de extremo pertencimento, de extrema experiência, né, Ricardo? Eu, do ano, eu acredito, pouco mais de 2 anos, né, Cacimba Dentro, o Sebrae chegou, alavancando aqui na região do Curimataú, com investimentos, com treinamento, inclusive a gente está participando do programa Líder, Líderes do Curimataú junto, está sendo uma experiência fantástica com todo mundo. Enfim, a gente está sendo muito privilegiado, Ricardo, em ter você aqui, a gente fica muito feliz de você ter aceitado o convite, e a ideia do nosso podcast da Prosa Essa foi justamente isso, Ricardo, trazer pessoas com a sua relevância, trazer nossos amigos de Cacimba, que a gente tem muitos talentos, muitas pessoas boas aqui, para a gente dividir. E assim, né, tem dizer as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, vão assistir a gente, que é um equívoco achar que a Cacimba Dentro vai se desenvolver sozinha, que a Araruna vai se desenvolver sozinha, que Damião vai se desenvolver sozinha, que Tacima vai se desenvolver. Não, a gente tem que pensar, a gente é vizinho. Perfeito. Então tem que se ajudar. Não adianta você prosperar e o seu vizinho está cheio de problema, continuar pobre ou mais pobre do que você, porque se ele é machado, o problema dele vai vir para você. Com certeza, não consegue. Não consegue. Então a gente tem que pensar de forma coletiva. Enquanto nós não pensarmos de forma coletiva, não só pensar como agir, porque não adianta só pensar, tem que agir, a gente não vai muito longe. Verdade. Você sozinho não vai muito longe. Então, assim, eu penso dessa forma. Então, o fórum, que é o Fórum EGR, é uma instância de governança. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso para cá, no Brasil, foi criado o Ministério do Turismo, foi criado a regionalização do turismo, ou seja, os municípios precisam pensar o turismo de forma regionalizada. Porque tem coisas em Araruna que em Cacimba Dentro não tem, mas tem coisas que tem em Cacimba Dentro que Araruna não tem. Tem coisas que tem no município como Dona Inês que Araruna não tem. Tem coisas que Araruna não tem e assim. E o turismo, ele não vem para ficar preso dentro de um quarto. Ele não vem para ficar preso dentro de um restaurante. Ele vai investir o seu dinheiro, mas ele quer lazer, ele quer conhecimento, ele quer diversão, ele quer cultura, ele quer imersão. Ele quer sair do mundo dele e conhecer um mundo diferente. O que tem de diferente? Ninguém vai sair de João Pessoa, de Recife, de Salvador, de Mossoró, para comer, para ver o que ele já vê todo dia e para comer o que ele come todo dia. Então ele quer algo diferente. Então isso chama-se uma experiência, né? Ou uma vivência diferente. Então o Fórum de Turismo nada mais é do que uma instituição apartidária, não tem partido político, não tem cor partidária política, não tem religião. É uma instituição, uma associação que é constituída por empresários, sejam pequenos, médios ou grandes, prefeituras, né, que são as prefeituras dos municípios, e as associações, as cooperativas, que podem ser rurais, podem ser de artesãos e artesãs. Mas qual é o propósito? Trazer desenvolvimento econômico e social para aquele território, para aquela região. Por isso que a gente precisa pensar de forma coletiva. E aí vem o Líder que você falou, que é um projeto do Sebrae nacional, que tem em várias regiões do Brasil, que ele identifica quais são as lideranças, pessoas que têm perfil de liderança dentro do território, para pensar de forma conjunta e de forma alinhada, com um propósito de desenvolver aquela região que tem uma meta a curto, a médio e a longo prazo, né? E o Líder, que tem sido liderado pelo Sebrae, né, que tem a gente como participante, a gente tem metas até 2040, até 2030, até final de 2025, mas são metas integradas para desenvolver não só um município, para desenvolver o território. A região. Que foi o que mais me chamou a atenção, Ricardo, quando, inclusive no último encontro que a gente teve, você pontuou muito bem, que a gente começou muito, assim, um pouco perdido, todos, né? Sim. Né, todos. Quando foi do quarto, quinto encontro para frente, a gente realmente foi tomando sentido, né? E muito bom, muito bom. Eu até comentei com meu amigo Natanael, foi uma pena, a gente não, Natanael não está conosco lá, porque Natanael é um cara que eu acredito que foi o primeiro de Cacimba Dentro, né? Já tinha amizade
contigo, a gente já começou uma amizade, um acesso devido a Natanael, e é um cara que gosta, que entende, né? Já está com a visão mais já aberta. está com a visão mais aberta. Mais aberta. E foi uma pena ele não estar participando desse programa Líder, porque tem muito a que se ganhar ali dentro. Mesmo assim, muita gente lá já conhece ele, mas ele precisava passar por esse processo. Sim. Porém, não foi o momento, mas nós temos muito a ganhar, Ricardo, principalmente você como presidente do Fórum, né? E com esse investimento que o Sebrae está trazendo aqui para a gente, né? E você pontuou uma coisa bem bacana que eu queria que você dividisse nesse podcast. Pessoas quando vêm para uma região da gente, principalmente a gente tem muito nosso turismo rural, né? A gente tem muita coisa para explorar, além do aventura, enfim, vários. Mas uma coisa que você pontuou muito bacana, que pessoas quando vêm de fora, eles querem viver uma experiência diferente da realidade deles. E eu até entendo que nós tenhamos, que cidade pequena é complicado empreender. Você é empreendedor, sim, você sabe disso, né? Pela mentalidade, pela questão econômica mesmo, a questão econômica que é muito privada, muito restrita no município. Mas, até por muitas vezes questão de sobrevivência, a galera muitas vezes não quer segurar um prato, um cardápio regional. Porque, todo mundo já come em casa. Aí você não segura, você quer fazer aquele, nada contra, né? Um crepe, uma lasanha, um negócio. Que é uma coisa que o pessoal que está de fora já está farto, né? Tipo, o turismo, isso não é interessante. Não é interessante. Não é porque, ele, como eu falei, ele não vai sair da casa dele, do apartamento dele, para comer o que ele já come em casa. Então, assim, a gente tem que pensar no público local, no público regional e no público nacional. Então, a gente precisa pensar fora da bolha. A gente precisa pensar fora da caixa. Então, todo evento, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar no público local? Tem que pensar no público regional? Tem, mas tem que pensar no público nacional também. E isso é um processo de construção. Porque você trabalhar com turismo é um processo de construção e desconstrução. Porque, por exemplo, um exemplo aqui na reunião do Contour em Araruna, eu falava sobre isso. As nossas escolas, de modo geral, a nível de Nordeste ou de Brasil, a gente está muito preso a conteúdos, muitas vezes que não tem nada a ver com a nossa região, com a nossa realidade da nossa região, na realidade do nosso município. A gente até trabalha, eu digo porque eu sou professor. A gente até trabalha, mas trabalha quando falta uma semana, 2 semanas para o aniversário da cidade. E o resto do ano? Verdade. Você fica trabalhando coisas que não tem nada a ver com a realidade das pessoas, né? Aí as pessoas, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, elas envelhecem, elas morrem, mas elas não sabem nada sobre o seu município. Aí quando chega o turista no município e diz, o que é que tem para fazer aqui? Aí a pessoa diz assim, aqui não tem nada para fazer. Aqui não tem nada para fazer. Na região aqui não tem nada. Tem. O problema é que você não conhece. Perfeito. E às vezes uma pessoa que chegou para morar em Araruna, em Caciba Dentro, há 5 anos, há 4 anos, conhece mais o município do que alguém que está há 30 anos. Porque o fato de você ter nascido no município não quer dizer que você conhece o município. Verdade. Porque eu conheço pessoas que moram em Araruna, por exemplo, que alguém que chegou há 5, há 6 anos conhece mais do que alguém que está há 30 anos, que há 40. Porque quando você vai conversar com as pessoas, você percebe isso. Então isso é uma mudança de comportamento, é uma mudança de cultura. Então a gente precisa mexer na questão estrutural, até na educação. Das redes municipais de ensino, isso precisa ser revisto. Agora eu também não posso querer cobrar das pessoas que estão lá dentro, porque elas não têm essa visão de turismo que eu tenho, que você tem, ou a visão do desenvolvimento econômico. Ela tem a visão técnica da educação. Mas não a visão do desenvolvimento econômico e de turismo. Então, esse debate, ele precisa entrar em pauta, precisa ser construído. Até porque o currículo, 40% deve ser regional. E, na realidade, na prática, não é o que acontece. Não é o que acontece. Não é. Porque quando você tem um entendimento, né, Ricardo? Você defende, né? Você explica, você estimula, não é assim? Quando você não conhece, você não defende, você não divulga, você não protege o que você não conhece. Então você só acredita geralmente naquilo que você conhece. Verdade. E muitas vezes pega até crenças erradas, né? Alguém falou, você toma como base e fica replicando. Exatamente. Eu mesmo, como tenho uma agência de turismo, eu trago muito o meu público, ele vem muito para conhecer não só o Parque Pedra da Boca em Araruna, porque não é só o parque. Tem a trilha, tem a geodiversidade, que são os sítios arqueológicos, os cânions, que tem a rota dos cânions. A gente tem a parte histórica. E às vezes eu já ouvi de várias pessoas que dizem assim, mas você está ganhando dinheiro levando o povo para ver pedra? Ou seja, para o morador local, aquilo é uma pedra só. Uma pedra. Mas para mim, como agência de turismo,
E a pessoa que vem, existe o público, porque do jeito que existe o público que gosta da bike, de pedalar, do mesmo jeito que tem um público que gosta do futsal, do mesmo jeito que tem um público que gosta de futebol de salão, que gosta da maratona, existe o público que gosta de caminhar no meio da natureza, porque aquilo é uma atividade esportiva, aquilo é um momento de reflexão, aquilo é um momento de imersão, de conhecimento da flora, da fauna, porque para nós que moramos aqui, a caatinga é uma vegetação seca, feia, a gente está acostumado. Mas para quem mora no centro-oeste, que mora na região que é do Cerrado, ou que mora nos Pampas, que mora na Mata Atlântica, que mora na faixa amazônica, a caatinga é uma vegetação diferente e interessante para ele. Então a gente tem que pegar isso, esse produto, que é um produto, e transformar, ou melhor, esse atrativo, transformar em um produto que gere renda, que gere riqueza para a gente. E por que a educação, igual você pontuou agora? Porque o pessoal tem uma riqueza, está ali perto, mas como ele não tem conhecimento, ele acha que é uma pedra. Para ele é só uma pedra. É uma pedra. Não passa de uma pedra. Mas como eu falei, para o turista, para alguém que gosta da geodiversidade, dos geossítios, que gosta da geologia, que gosta da arqueologia, a pessoa, aquilo ali é diferente para ele. Ele quer o conhecimento. Que civilização foi aquela que fez o desenho naquela rocha? Né? De que forma, qual era a cultuação dos deuses dele? O que significa aquilo ali? Uma cena de parto, uma cena de sacrifício? É uma civilização que viveu 10, 12 mil anos aqui atrás, que muita gente não sabe. Às vezes que, por exemplo, em Araruna a gente identificou no caminho das Ararunas, quando foi catalogar, 15 sítios arqueológicos de uma civilização que viveu entre 10 e 12 mil anos atrás. A gente foi no IFAM, João Pessoa registrou. E assim, as pessoas não sabiam, até então nem eu sabia, que aquela civilização tinha passado ali há 10, 12 mil anos atrás. Né? E que eram cenas de caça, cenas do dia a dia de pesca, eram cenas de cultuação aos deuses, eram cenas que eles tinham os deuses deles, assim como nós temos, né? Mas eles tinham comportamentos sociais, comportamentos coletivos. Então, existe um público que quer comprar, que quer ver isso, quer pagar para estar nesse lugar. Então, claro, como é que esse público vai vir? Quando eu tenho um bom marketing, quando eu tenho uma boa propaganda, quando eu tenho uma network, uma rede de contato, quando eu vou buscar esse público nos grandes centros, porque ele jamais vai saber que em Caçador de Dentro tem uma pedra do 1 se não tiver uma boa divulgação. Jamais ele vai saber que tem uma casa histórica, que tem outra história de uma família, que foi importante no contexto histórico e social de Caçador de Dentro, se não houver uma boa divulgação. Perfeitamente. E, Ricardo, é um trabalho muito complexo, porque assim, a gente tem essa preocupação, né, de fazer toda essa divulgação, porém, também, né, quando esse pessoal chegar, tem que ser bem acolhido. Sim. Aí entra a questão da qualificação. Da qualificação. Pessoas que sabem atender, que tenham postura, comportam, né? Tem a questão da infraestrutura básica, porque tem que ficar claro, se vocês estão em casa, que existe um equívoco também. Existe infraestrutura que compete ao poder público fazer, mas existe infraestrutura que compete ao empresariado, não é a prefeitura. Tem que saber dividir isso. Perfeitamente. Então os municípios competem o quê? Os acessos, melhorar a saúde, né? Oferecer cursos de qualificação de mão de obra, aí os municípios fazem parceria com o Sistema S, com o Fórum, com as ONGs, com as universidades e qualifica a população. Ao empresariado compete o quê? Melhorar seus ambientes, né? Divulgar o seu próprio equipamento, porque não cabe aos municípios, às prefeituras, divulgar, por exemplo, o seu equipamento aqui. Perfeitamente. É você que, empresário, tem que divulgar. O município divulga os atrativos naturais e culturais que tem no município. Mas os equipamentos, ele é competência do próprio empresário. Então as pessoas precisam entender e separar essas coisas. Entendeu? Para todo mundo fazer seu dever de casa. Fazer o seu dever de casa. Porque é como uma mesa. Se ela não tiver as pernas, ela não vai se sustentar. Verdade. Então cada um tem a sua função nesse papel. Então qualificar a mão de obra. Né? Qualificar e também valorizar essa mão de obra. Que isso é necessário. A infraestrutura, o marketing, inclusive a divulgação, é uma das últimas etapas. E geralmente a gente começa primeiro por ela. E na realidade a gente precisa melhorar a estrutura dos lugares. Tentar entender o mercado turístico. Né? Por exemplo, a gente vai ter agora em novembro a Rural Tour, que vai ser em Currais Novos, de 21 a 23 no Rio Grande do Norte. E vai ter uma feira lá. E a gente vai. Mas para que é uma feira lá? É para você fazer network, rede de contato com as empresas de turismo, mostrar o que tem, o que os municípios da região têm. Você conversar com as agências de receptivas, as operadoras. Você
participar de palestras, de qualificação, de treinamento, para entender como é que funciona o mercado turístico, né? O que o turista quer, né? O que o turista que gosta de turismo pedagógico ele quer? O que é o turista de natureza e ecoturismo? O que ele quer? Qual é o comportamento dele? O que ele gosta? Né? O turismo de eventos, né? O que ele quer? O que ele gosta? Essas coisas. E outros municípios, uma coisa que eu não citei, cabe aos municípios também trabalhar com pesquisas. Pesquisa o quê? Entrevistar os visitantes, os viajantes, porque tem as pessoas que vêm a negócio no nosso município, tem as pessoas que vêm para eventos, porque existe o turismo de eventos. Tem o São João em Caçamba de Dentro, isso chama-se turismo de eventos. Existe as pessoas que caminham, vêm caminhar ou vêm pedalar, isso chama-se turismo esportivo. Né? Então, vem um grupo de uma escola ou universidade para um sítio arqueológico, isso chama-se turismo pedagógico ou turismo científico. Então, são nichos de mercado e comportamento que a gente precisa entender. E na hora que esse cliente vier, por exemplo, um turismo de evento, a gente, no meu entendimento de empreendedor, Ricardo, a gente tem que ter estratégias, né, que é para jogar uma pitadinha do que a gente tem para oferecer, para ele se sentir na curiosidade de voltar e fazer uma visitação até divulgar nosso território. Exatamente. Só para vocês entenderem, o pessoal que está em casa, no Caminho das Ararunas, a gente fez uma pesquisa ano passado. Nós entrevistamos 80 turistas que vieram na região. Desses 80, nós identificamos que 66% das pessoas que fazem caminhada são mulheres. 66%, veja só, a gente não sabia disso. E a maioria do público que faz trilha de bike são homens, a maioria. Já de bike, de caminhada, mulheres. E quando é single track, que são aquelas trilhas indianas mais longas, é mais homens. Outro detalhe, a gente descobriu através da pesquisa que a renda média dessas pessoas que fazem caminhada no Brasil e vêm para a nossa região, elas ganham entre 8 e 12 mil reais por mês. E são pessoas que têm entre 40 e 65 anos. Ou já são casadas ou separadas, têm filhos, já estão os filhos na universidade, eles estão formados. E elas querem caminhar por quê? Porque elas querem, além de fazer uma atividade esportiva, ressignificar a sua vida. Elas querem caminhar para meditar, para pensar sobre a vida, para conhecer novas pessoas, nova gastronomia, nova experiência. E geralmente é um público que começa a caminhar às 5 horas da manhã. Aí veja só, as nossas pousadas servem café 6h30, 7 horas. E aí algumas pousadas teve que se adequar a esses públicos, porque quando vem um público desses 15 pessoas, em vez de servir café da manhã 6h30, 7 horas, ela tem que servir 4h30, 5 horas da manhã. Então ela tem que se adequar ao nicho, ao comportamento. Perfeitamente. E muito bacana esses estudos, porque você vai entendendo seu público e vai sabendo o que oferecer para eles. O que oferecer para eles. Então são essas pesquisas, ela é importante, porque ela vai dando a direção para você, adequar o seu negócio, ao seu empreendimento, né? Então assim, o que eles gostam de comprar? Geralmente eles gostam de comprar a camisa da trilha para levar como lembrança, uma caneca, que é um souvenir, né? Eles não querem levar objetos grandes, aí entra a questão do artesão. Eu sempre digo aos artesãos, não produza peças grandes, produza peças pequenas. Porque como com a questão das empresas aéreas de avião, eles agora estão cobrando excesso de bagagem, as pessoas não querem andar mais com peças grandes. Então elas querem andar com peças pequenas. Aí o artesão já tem que se adequar o seu produto de acordo com o que o cliente quer. O que o cliente quer. Porque se você fizer um objeto muito grande, vai boiar. Você vai ter dificuldade de vender para aquele turista. Então eu estou falando aqui nesse momento de um nicho de mercado que é o turismo que gosta de caminhada. Mas tem um cara que gosta do pedal, né? Tem um que gosta do rapel, que gosta da escalada, né? Que tem perfis um pouco diferentes. Mas todos, tá? E Natanael que sabe disso. Tanto a pessoa que vai fazer um rapel, que vai fazer escalada, que vai fazer um pedal, uma caminhada, todos utilizam a trilha. Mas qual é a diferença de uma trilha de um lugar para o outro? Trilha tem em todo canto. Eu sempre digo, gente, trilha tem em todo canto. A diferença, eu sempre falo, é a experiência e a vivência que a pessoa vai levar. Se ela tiver uma experiência e uma vivência diferente naquela trilha, ela nunca mais vai esquecer. Verdade. Agora, caminhar por seu caminhar tem em todo canto. Tem em todo canto. Perfeitamente. Ricardo, você nessa sua luta, 25 anos que eu entendi? 20, 21 mais ou menos. 21 mais ou menos. Qual foi as maiores dificuldades que você enfrentou, Ricardo, em questão do empreendedor na área de turismo?
A maior dificuldade que a gente tem é ainda a mentalidade das pessoas, que elas não entendem ainda como é que funciona. Claro que eu não as condeno, não vou condenar ninguém por conta disso. Ninguém é obrigado a ver o mundo como eu vejo, enxergar o mundo como eu enxergo, né? Cada pessoa anda de acordo com a sua visão que tem de mundo. Perfeitamente. Né? Mas o que eu posso fazer é contribuir para ajudar a sensibilizar as pessoas a tentar entender, né, que existe um mundo lá fora. A gente tem que pensar fora da caixa, fora da bolha, além de Araruna, fora de Cacimba de Dentro. Então eu não fico só dentro da Araruna. Eu saio muito. Ah, mas você viaja muito assim? Eu viajo, mas eu vou fazer network, rede de contato, divulgação, promoção, fazer novos negócios, trazer novas pessoas. Pegar inspirações para trazer para a região. Você não pode ficar só aqui dentro, porque você fica dentro da bolha. Né? Então a gente precisa entender. Agora, claro, você não pode perder a sua identidade regional. A gente tem que pensar de forma regional, de forma local. O mundo é um mundo globalizado, mas nem tudo que está lá no mundo, lá fora, você vai trazer aqui para dentro. Porque você não pode perder sua identidade, muito pelo contrário, você tem que construir a sua identidade, consolidar essa identidade cultural, histórica, porque as pessoas gostam do que é diferente. Se for igual, tudo for igual, se torna um mundo chato. Mundo chato, verdade. O bom é a diferença, né? E por que, Ricardo? Assim, eu perguntei a questão da dificuldade que você passou no início do turismo, e foi muito bom você já ter pontuado nessa parte. Porque não adianta aqui a gente na Tondela Chalés, digamos, eu vou organizar, digamos, a gastronomia e hospedagem, mas de repente o turista ele quer andar. Ele quer passear, ele quer conhecer, quer ter experiência, né? Aí quando ele chega no equipamento de um amigo da mesma cidade, chegou lá, foi mal atendido, não teve o produto que foi prometido, né? Ele vai ser falando mal do município. Vai falando mal do município. É por isso que essa preocupação... Não só do empreendimento de onde ele foi mal atendido, mas falando mal do município. Né? É por isso que é interessante a gente entender esse nosso compromisso, igual você já falou muito bem, que o poder público tem o seu papel, mas não é tudo. Não é tudo. E nós, empreendedores, nós temos o nosso. E a gente tem que se atentar a isso. Né? E foi uma das maiores ideias de a gente criar esse podcast, que é para justamente, Ricardo, a gente ter a oportunidade de receber pessoas como você, esclarecer, dividir sua vivência e a gente ir nos modelando, né? Não é verdade? Ricardo, e sabendo com todo esse investimento que o Sebrae está trazendo aqui para a nossa região, a gente passou recentemente por um pleito, né, eleitoral, e está tudo muito bruto, você sabe, a gente tem muito trabalho a fazer. Sim, claro. Sua visão política para a região, qual era a dica que você daria aos novos gestores que vão começar a partir de janeiro aí, já pegando esse grande empurrão que o Sebrae está nos dando para a gente conseguir avançar mais os nossos municípios? Olha, o que eu percebo na região do Curimataú como um todo, não vou falar de um município específico, e até outras regiões da Paraíba, porque a gente tem o Fórum do Curimataú, mas tem o Fórum do Seridó, tem o Fórum do Brejo, tem o Fórum do Cariri, do Sertão, do Vale do Paraíba. E eu converso muito com os presidentes de fórum, que são 12 no total. Eu sempre converso com eles. O que a gente percebe e a gente gostaria é que os municípios eles dessem uma importância maior às secretarias de desenvolvimento econômico e turismo. A gente sabe que em todos os municípios da Paraíba, ou do Brasil, isso é no mundo todo, vou até dizer assim, existem os acordos políticos. Isso é inevitável. Não adianta a gente dizer que não existe, que existe. E é muito importante que nas secretarias, seja, sei lá, qual for, mas somente o desenvolvimento econômico, que é voltado para o empreendedorismo, para o empresário, para o desenvolvimento econômico, as pessoas políticas, ótimo, não tem problema, não vejo problema. Mas que tenham pessoas técnicas, que tenham entendimento. Agora não adianta dizer assim, eu tenho uma pessoa técnica no meu corpo, né, no meu governo, e essa pessoa não tem autonomia. Porque eu vejo muito por aí. Às vezes tem municípios que dizem assim, mas eu tenho pessoas técnicas. Sim, mas a pessoa não tem autonomia. Não consegue. E se ela tem autonomia, não tem recurso na lei orçamentária. Né? E às vezes o poder legislativo de alguns municípios tem mais dinheiro do que algumas secretarias para trabalhar. Eu não vou citar municípios, né? Então, assim, essas questões têm que ser repensadas. Porque se a gente não repensar e executar, né, a gente não vai muito longe. A gente vai ficar sempre andando em ciclos. Vai ficar sempre andando em ciclos. Você quer fazer, você tem o conhecimento, tem o equipamento, mas não tem a estrutura de proporcionar. Exatamente.
Então essas questões, eu falo, como eu disse, eu estou há 20, 21 anos no turismo, é uma coisa que eu tenho observado em boa parte dos municípios. Então, assim, o turismo, o desenvolvimento econômico, ele não pode ser uma narrativa. A gente está em 2024, a gente está em 2025. Não pode ser uma narrativa, tem que ter atitudes práticas. Então, nas leis orçamentárias, beleza, vamos qualificar o pessoal, vamos qualificar. Mas também tem um detalhe, não é só qualificar. Vamos oferecer linhas de crédito às pessoas. Porque às vezes a pessoa quer empreender, mas cadê o crédito? E quando o crédito é muito caro, é muito difícil a pessoa ter acesso a esse crédito. Os juros são muito altos. Então, assim, nós temos o Empreender Paraíba, que é um órgão de fomento do governo do estado, mas o ideal é que os municípios tivessem seus próprios, e claro, seus critérios também, né? Porque senão, para não ser sequestrado por questões políticas. Então, se a gente quer desenvolver os municípios de forma, e a região, a gente precisa ter qualificação, mas tem que ter critério, tem que ter crédito para essas pessoas. Porque uma equipe dizer, vamos dar um treinamento para a pessoa e agora ela vai empreender. Sim, ela vai empreender, mas e os insumos? Mas o espaço físico dela, como ela vai tirar de onde? De onde? Né? Então, assim, tem que ter crédito para essas pessoas. E é muito. E as instituições que oferecem crédito no Brasil, infelizmente, a maioria é mais marketing. Porque quando o cidadão chega lá, é muito difícil ele pegar, principalmente o microempreendedor. E eu falo porque eu sou microempreendedor. Né? E eu sei como é que funciona, mais ou menos, a cadeia. Então, assim, eu acho que uma das funções dos municípios, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é pensar em linhas de qualificação e linhas de crédito. Mas isso tem que estar previsto na lei orçamentária, que vai para a Câmara Municipal e sancionada pelos prefeitos. Ou seja, Ricardo, tem que existir uma sensibilidade, né, muito forte por parte dos gestores, né? Para olhar com isso aí com carinho, igual você pontuou, vou enaltecer a sua pontuação. Tem os acordos políticos, se tem, beleza, sempre vai existir, faz parte da nossa política, né? Não tem problema. Mas vejam com carinho a questão técnica das pessoas que vão conduzir essas secretarias, né, Ricardo? Dando autonomia, que é para justamente a gente conseguir ter estrutura para trabalhar. Tem outra questão, né, que a gente identificou tanto no fórum como no LIDA, né, que está travando muito o desenvolvimento dos municípios na região, que chama assim a regulamentação fundiária. Tanto a regulamentação fundiária rural como urbana. Né? Quando você compra, você aqui não está tão longe da cidade, mas se você comprar uma terra e você for empreender na zona rural e você quer desmembrar essa terra, que ela tem 15 hectares ou 10 hectares em duas, você vai ter muita dificuldade com isso. Demais. E quando você consegue, se você conseguir, o que acontece? Vem a questão da rede de energia de alta tensão. A empresa concessionária vai cobrar um valor altíssimo. Mas você é MEI, você é um empresário que está iniciando, você vai ter grande dificuldade. Porque a concessionária vai cobrar um valor muito alto, seu, que você vai inviabilizar o seu negócio. Por quê? Porque nós temos um problema no Brasil, não é só na Paraíba, é no Brasil, que eu e você, nós somos obrigados a comprar energia apenas da Energisa. Vou citar o nome da empresa. E por que a gente não pode comprar de outras empresas? Por que eu não posso comprar da empresa do Rio Grande do Norte de outras que tem? Então a gente fica refém de uma. Eu sei que lá para 2030, novo marco regulatório, parece que isso vai mudar. Mas a gente fica refém de uma empresa. Então, isso dificulta. Além da questão fundiária, vem essa questão energética. Então, ou seja, quem é MEI ou quem é um empresário iniciante, acaba esbarrando nessa dificuldade. Eu estou dizendo isso porque eu tenho vários casos no Curimataú de empresas que estão tendo essa dificuldade de empreender, porque a pessoa comprou a terra numa área rural, quer construir vários chalés que tem um ar-condicionado, tem um frigobar, tem um chuveiro, e na hora que liga não tem energia de alta tensão. E a empresa cobra muito caro, e aí viabiliza o negócio. Verdade. Aí muitas vezes você começa, não consegue terminar, ou até a maioria das vezes nem começa, porque você vai fazer um estudo. Então são gargalos que precisam ser repensados. Né? Essa questão da regulamentação fundiária. Isso aí tem que ser feito plano diretor dos municípios. Eu acho que a grande maioria dos municípios da Paraíba não tem plano diretor. Né? Seus códigos tributários estão, vamos dizer assim, ultrapassados. Né? Seus códigos de postura estão ultrapassados. Então, isso precisa ser discutido. Então, a pauta, o debate político, não é politicagem. O debate econômico, nas nossas regiões, nos nossos municípios, eles precisam melhorar. A gente precisa parar de estar discutindo picuinha, coisas bestas que não levam a canto nenhum.
e discutir essas pautas e encontrar uma solução. Porque isso sim vai ter impacto econômico e social na vida dos munícipes, dos cidadãos e das cidadãs, né, da nossa região. Verdade. Porque, Ricardo, você como uma cidade como Cassino dentro mesmo hoje, né? Não me recordo qual foi o encontro que a gente teve lá em Damião, que o gerente do Banco do Nordeste participou da reunião, não sei se você estava lá nessa. Sim, estava. Estava, né? E ele falou lá em alto bom tom, o Banco do Nordeste está cheio de recursos, cheio de empréstimo para favorecer os microempreendedores. Porém, quando você chega nos empreendedores, a grande maioria, tudo sem a documentação necessária, o imóvel não tem registro. Não tem escritura pública. Aí você quer ajudar, tem toda a estrutura, o banco e na grande maioria das vezes do próprio empreendedor, né? Eu sei que tem a dificuldade, mas muitos empreendedores, eu fico observando, eles têm aquela, digamos assim, tranquilidade, Ricardo. Não procura se documentar, tu tá entendendo? Porque o que é um meio hoje para um empreendedor? Exato, é a regulamentação fundiária, a questão que ele falou aí da questão da terra, do documento. Porque o imóvel, você tem um imóvel, você não tem escritura pública. Se você não tem escritura pública, você não pode ter acesso a crédito. Isso já barrou. Você não pode pegar o dinheiro para ampliar o seu negócio, para reformar, para melhorar. E aí, outra, não é só a questão do crédito, é a questão da construção civil. Acaba travando a construção civil. Então, se você vê que é um efeito dominó, uma coisa vai travando a outra. Travando a outra. Então, são essas pautas que é interessante que seja discutido nos nossos municípios. Né? Ricardo, uma curiosidade. Você mencionou aqui que já visitou mais de 12 países? É assim? Isso, exato. Nessas suas viagens, divida com a gente aí uma experiência. Qual foi o país que você achou que trouxe mais lembrança da nossa região, do nosso clima? Ou o nosso clima é muito único pelo seu olhar onde você andou? Não, é muito diferente. Nosso clima, nossa vegetação é único no mundo. O bioma da Caatinga é único no mundo. Não tem nada parecido, não tem nada igual. Né? Mas assim, as viagens é importante para a gente entender a diferença cultural, histórica, arquitetônica dos lugares. O que torna um lugar interessante é a arquitetura, é a história, é a gastronomia. Quando nós moramos em um lugar, a gente se acostuma com aquele lugar. Então a gente acha, isso aqui não é mais interessante para mim. Então você chama-se visão cansada. E a gente acaba achando que aquilo não é interessante. Mas para quem chega, agora é claro, as coisas precisam estar organizadas. Né? A gente precisa de organização, de sinalização, de acesso, esgotamento sanitário, atendimento, hospitalidade, as pessoas precisam se sentir bem acolhidas. Então são essas coisas, as experiências que elas vão viver, a vivência. Né? Porque se ela vai na área rural e ela vê uma pessoa, por exemplo, chega na casa de farinha e ela vê a pessoa fazendo farinha, mas ela não só vê, ela participa, nem que seja 10 minutos ali da produção da farinha, ela vai levar aquela experiência para o resto da vida dela. Verdade. Entendeu? Porque eu e você, a gente talvez esteja mais acostumado a ver ou a consumir, mas a pessoa que mora em Minas Gerais, que mora no Rio Grande do Sul, que mora no Centro-Oeste, ela nunca participou de uma produção da farinha, uma casa de farinha. Então, para ela, aquilo agregou ao conhecimento dela. Então, ela vai levar aquilo ali. Aquilo a gente chama de turismo de vivência e de experiência. Verdade. Né? Ricardo, nessa sua viagem em outro país, dá para definir qual foi o país mais hospitaleiro e o menos? Ou você não conseguiu? Olha, é difícil porque a Europa eles são muito frios. Né? Eles, em geral, são muito frios. Né? Então, isso é cultural deles, né? O comportamento deles. Mas eu acho que a Espanha, eu achei um pouquinho mais... se aproxima um pouquinho da gente. Assim, a questão do atendimento. Os franceses, os alemães, eles são mais frios. Né? Somente os franceses, né? Eles são muito frios, é o comportamento deles. Mas isso faz parte, assim, quando a gente vai, a gente já vai sabendo. Já vai sabendo, já sabe que é a cultura do local, né? É a cultura do lugar. E as comidas são bem diferentes, né? Bem diferentes. Ricardo, pontuando aqui, só queria que você desse uma explanada aqui para o nosso pessoal entender. A importância de existir um fórum, né? Existiu o fórum, agora está se formando o fórum, que na realidade ele já existia. Agora está né? sendo... formalizado. Formalizado. Ele já existia, agora está sendo formalizado. Formalizando. Qual é a importância de ter um fórum de turismo na região, Ricardo? O fórum é importante porque, primeiro, ele alinha estratégias
desenvolvimento regional de forma regionalizada, ele traz ações que integra a região, né? Ele divulga a região, ele promove a região, ele defende ações integradas para a região que vai desenvolver aquela região. Os interesses do empresariado, dos municípios, das associações, né? Então, as associações, os empresários, as prefeituras têm poder de voz, de ver, dizer, olha, a gente acha que isso aqui é prioridade. Então a gente precisa fazer isso. Outra, captar eventos para a região, né? Captar recursos para a região. Porque um município sozinho, ele não vai andar muito longe, não vai conseguir muitas coisas. Então, quando os municípios se reúnem dentro do fórum, quando os empresários se reúnem dentro do fórum, quando as associações, as cooperativas se reúnem dentro do fórum, então você tem mais força, porque você está agindo de forma coletiva. Você tem mais poder para conversar com o governo, com as grandes empresas, com as cooperativas, com as estatais, né? Você vai ter mais poder. Uma coisa é o município de Caçamba Dentro, Araruna sozinho, conversar com outras instituições. Outra coisa é você ir de forma regional. Não, a gente entende que o que está travando a região do Curimataú é isso aqui. Então isso aqui precisa ser prioridade. Né? Tem um peso maior, né? Então, assim, os municípios eles têm que parar de pensar de forma individual, ele tem que começar a agir de forma coletiva. E quando age de forma coletiva, se torna mais interessante e vai trazer mais resultados. E o fórum exatamente para isso, para unir essas forças. Para unir essas coisas, viabilizar esses argumentos, né? Ricardo, hoje a Araruna Adventure, assim, né? Hoje, tendo uma média de quantos turistas mensal? Tu tem uma... Olha, o turismo ele é muito sazonal. Por exemplo, nós estamos agora na baixa estação. Outubro e novembro é os piores meses. Piores meses. Mas assim, tem meses que para a nossa região, para nossa região ou não, geral. Geral. Isso é baixa estação. Baixa estação. Outubro, novembro, baixa estação. Então, inclusive, é o desafio de ter que criar eventos para atrair público nesses meses, que são os piores meses. Porém, por exemplo, na baixa estação a gente chega a receber aí uma média de 90 a 120 pessoas, turistas. Por mês. É muita gente ainda. Exato. Mas já chega a época do ano que a gente pode chegar a 600, a 800 pessoas. Né? Essa média por mês. Então, assim, isso depende muito. Pronto, quando você chega em janeiro, janeiro é um mês que nos surpreende. Quando chega dia 2 de janeiro, começa a aparecer gente de onde você nem imagina, procurando a empresa. E causa o impacto de você querer se virar no estreio para atender esse povo. Exato. É assim? Já chegou semana de a empresa ter que contratar 8 a 10 condutores em um único dia para dar conta. Por quê? Um público vai fazer o caminho das Araruna, outro vai para o Praia da Boca, outro vai para os cânions, outro grupo vai fazer a parte histórica, porque são, como eu falei, são nichos e interesses diferentes. Entendeu? Então, assim, quando você chega no meio do ano, que é o mês de julho, que é o mês de chuva, de São João, de cachoeira, de rio, aí esse público aumenta. Só que tem um detalhe. O público que procura a gente de março a julho é mais o público nacional. Quando você chega a agosto, setembro, início de outubro, aí mistura o público nacional e o público até internacional. Já recebi gente da França, gente de Cuba, gente da Espanha, da Alemanha, da Holanda, dos Estados Unidos. Mas esse ano a gente recebeu americanos, a gente já recebeu franceses, a gente já recebeu australiano, né? Recebeu gente de vários lugares do mundo. Né? E um detalhe, a gente não trabalha com turismo de massa. Porque aquele, mas turismo é aquele que tem lá em Pipa. Não, aquilo é turismo de massa, aquilo é turismo de sol e mar. Então a gente não tem interesse nesse público. Né? Porque, então o nosso público é público que vai, cada grupo no máximo é 15 pessoas. Entendi. De 1 a 15. Né? Fica aquela coisa mais... porque a gente não trabalha com ônibus de pessoas, a gente trabalha com vans ou carro. Quando nós temos um público de 8 a 10, 15 pessoas, a gente oferece uma van. Quando o público é de 8 para menos, aí as pessoas ou vai no seu próprio carro ou alugam um carro, um taxista da região. Né? Hoje a gente trabalha com uma empresa de vans em Araruna e ela é toda legalizada. Tem cadastro, ela tem registro na NTT. Então, assim, tudo legalizado. Porque se acontecer alguma coisa,
Ah, você está trabalhando de forma informal, você está trabalhando com empresas que não tem. Lembrando que a legalidade é sempre, E a né, gente tem bastante importante. cadastro, a gente tem CNPJ, a gente tem seguro, né? A gente oferece uma seguradora. Todo turista que vai fazer, pronto, amanhã, amanhã a gente vai receber um grupo de 15 pessoas, 17. Mas hoje a gente já está mandando para a seguradora. Então, todos estão. Qualquer coisa que aconteça, o seguro ali vai cobrir. Alguém quebrou o pé. Espero que isso nunca aconteça. Né? Alguém caiu e quebrou um braço. Alguém foi picado por algum animal peçonhento. Então, o seguro ele vai cobrir aquilo ali. Os custos médicos, hospitalares, transporte. Entendi. E eu, assim, pedi, Ricardo, para você pontuar número de pessoas, porque eu quero que o pessoal tenha conhecimento de quantas pessoas, digamos, uma baixa estação, 100 pessoas circulando na região, quanto é que elas não deixam? E tem um detalhe que eu vou trazer a informação. Hoje a gente está começando a focar mais no Caminho das Ararunas. Por quê? Porque o Caminho das Ararunas, você tem uma ideia, cada pessoa ela deixa por dia de 250 a 300 reais no município. Cada pessoa? Cada pessoa. Por quê? Porque é o hotel, com café da manhã, o almoço e o jantar. Aí vem o guia, que é a diária de um guia do Caminho das Ararunas, é uma média de 200 reais. Aí vem o seguro, vem o passaporte que ele compra, a camisa da trilha, que custa uma média de 90, 95, passaporte aí em valor de 15, 20 reais. Vem o jantar, né? Aí eu compro o souvenir. A pessoa, ela geralmente, ela compra água mineral. A gente oferece, mas cobra isso, né? Aí a gente compra o gelo para botar nos cooler, porque aí é uns 2 cooler. Então, você tem uma ideia, no carnaval do ano passado, né, a gente comprou quase 300 águas minerais. Porque imagina, as pessoas caminhar 15 km por dia, um grupo de 15 pessoas. É muita água. Muita água. Aí vem gelo. Compra um açaí no caminho, compra um dindim, compra uma cocada, compra uma solda. Isso é dinheiro, chama-se economia circular. Então você multiplica aí 300 vezes 10. Cada pessoa deixa na região. 3 mil reais aí, né? Exatamente. Só nesse bloquinho. Só nesse bloquinho. Fora, quando é o nacional, a passagem aérea. Mas quando é o público da região nacional, né? Quando é o regional, ele vai vir num carro, vai abastecer o carro dele, ou ele vai vir de ônibus, que tem gente que vem de ônibus, ou contrata um carro, ou aluga. Então, chama-se economia circular. Então, se você pegar 2 grupos de 15 pessoas, Caminho das Ararunas, e sair em 20 dias, isso vai deixar um impacto muito grande na região já. Né? Inclusive, 2025, a gente já está com vários grupos articulando de Minas, de São Paulo, de Campinas, do Rio, de Porto Alegre. Estão vindo. Fora o público regional. Então, assim, o impacto econômico e financeiro que o Caminho das Ararunas, na trilha de longo curso, deixa na região, é maior do que uma trilha que eu faço no dia a dia. Ela é mais rentável, ela tem um impacto econômico maior na região. Né? Sem falar que toda noite ela vai dormir ou em uma pousada, ou ela vai dormir na casa de um morador, porque a gente aluga a casa do morador, ele sai e a gente paga o morador pelo aluguel daquele dia. E ele oferece o café da manhã, ele oferece o almoço e o jantar, ele oferece o banho, porque o pessoal vai pagar pelo banho. Porque tudo é um serviço. É um serviço. É um serviço. Não é brincadeira, não. Tem a barraca de camp, que os condutores, o dono do área de camp, ele aluga, porque tem noite que dorme na barraca de camp, com colchonete e lençol. Aí ele paga por aquele serviço. Né? E agora eu estou orientando aos donos de camp fazer lavanderias. Por quê? Porque o trilheiro caminhante, como ele caminha 8, 7 dias, ele quer estar lavando as peças de roupa, porque ele não quer estar andando com muita roupa. Então ele sujou aquela roupa hoje, ele tem uma roupa limpa na mochila, quando ele chega no final da trilha, tomou banho, ele quer na lavanderia lavar e estender. Então ele vai pagar pelo que o sabão, pela água que ele vai usar. Então, assim, a gente tem que ver isso como um negócio. Um negócio. Isso é um negócio, não é uma brincadeira. Não é brincadeira. No início, até os moradores não queriam cobrar. Dizer, não, você vai cobrar porque isso aqui é um serviço. É um serviço. É um negócio. Isso chama-se turismo de base comunitária. E não é só a pousada grande que tem ar-condicionado, ou o cara que tem um chalé que ganha, não. Porque, como eu disse, são 10 noites, eles vão dormir em lugares diferentes. Então, toda noite ele vai ter um lugar diferente. Então é o dono da pousada, é o dono do hotel, é o cara que tem a casinha no campo. Ah, não precisa ser casa chique. Ah, minha casa não é chique. Não precisa. Que seja limpinha, organizada.
Tem gente que nunca dormiu. Rapaz, eu quero dormir numa casinha dessa, ó, de tijolo, uma casinha simplesinha. Meu sonho é dormir aqui com minha esposa. Tem gente que quer isso. É uma Pra gente uma experiência. bobagem, pra eles uma coisa de outro É uma mundo. experiência diferente. É, experiência diferente. Né? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa entender que é possível ganhar dinheiro. Agora de forma organizada. Organizada. Né? E por isso que é interessante a participação de todos, a conscientização de todos. E assim, Netinho, isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer, uma coisa que minha empresa já vivencia. Já está acontecendo. E já está acontecendo, que a gente ganha recursos. Mas a gente não ganha só. Porque tem o dono da van, tem a empresa de van que eu contrato, que ele já contrata um motorista, né? Tem o cara do restaurante, que aí ele vai contratar uma cozinheira para auxiliar, ou 2 garçons, né? Todo mundo da região. Todo mundo ganha de forma direta. O cara que vende os legumes para o restaurante, o pessoal que vendeu o pão, a fruta para o café da manhã, o cara que vendeu o frango para fazer o caldo, para fazer a sopa, o pessoal no jantar. Né? Então, assim, o cara que vendeu a água, que tem o sua conveniência, que vende água mineral, que vende o gelo. Né? O cara que aluga o cooler. Eu tenho um cooler na minha empresa, mas não dá conta. Eu tenho que alugar na cidade, alugar. O cara já ganhou dinheiro. Né? Sim, tem um detalhe que eu não falei. Ainda tem a pessoa que vai levar as mochilas. Porque eu tenho que ser contratado um mototáxi, dependendo se for muitas mochilas, tem que ser um carro, um táxi, para levar a mochila todo dia para uma pousada por canto diferente. Porque não vão dormir em cantos diferentes as pessoas, enquanto elas estão caminhando. E dependendo da bagagem, eles não vão estar. Não leva. Não leva. Geralmente o pessoal só leva 1,5 litros de água, algumas frutas e algumas coisas básicas. 4 quilos na mochila, estourando, 3. E com certeza todo mundo com o celular carregado, né? Exato. E aí, todo mundo ganha com isso. Então, até o cara que vai levar as mochilas vai ganhar. Então, você veja como isso é interessante. Né? Aí tem um certificado, tem um passaporte, o cara da gráfica já ganha, né, com isso aí, porque ele vai emitir o certificado, vai fazer o passaporte. É muita coisa envolvida. É verdade. Ricardo, estamos chegando aqui no término do nosso podcast e foi de suma importância você ter aceitado o nosso convite aqui, porque essa sua experiência aí, a gente tem assunto aí, eu sei, para 10 podcasts, viu? Tem. Não tem? Mas assim, a princípio, foi muito bom a gente ter comentado, principalmente nessa sua experiência aí, do que já está acontecendo dentro da sua agência aqui na região de Araruna, toda a nossa região, para o pessoal, Ricardo, ter noção do que realmente o que é que o turismo proporciona para uma região. Sim, um impacto grande. Né? Porque eu vejo muita gente, ainda principalmente aqui falando por Cacimba dentro, que eu nasci e me criei aqui, isso é uma bobagem. Tudo que você passou, né? A gente está passando agora. Mas são pessoas leigas, né? Quando fala isso. Entendeu? É uma bobagem aí, se aquilo o pessoal não se atenta, sabe, Ricardo? E foi muito bom você ter pontuado essa questão. E eu queria encerrar esse podcast, Ricardo, agradecendo mais uma vez, viu, meu irmão? Por toda a sua contribuição, né? Você é um cara do bem, um cara que tem um coração grandioso, um cara que gosta do que faz, que conhece o que está fazendo. E a gente de toda a região que tem acesso a Ricardo, a gente só tem a ganhar. Viu, meu irmão? Eu que agradeço, né? E o pessoal aí que está em casa, siga o Caminhos das Ararunas, nosso Instagram. Tem o Instagram também, Araruna Adventure, certo? E também tem o Instagram do Fórum, né? Tem Curimataú PB, procura lá o Fórum de Turismo, que a gente tem o Instagram também. Perfeitamente, porque tudo que for acontecendo, a gente sempre vai estar lá colocando. Publicando, né? E a gente aqui da Tonila Chalé fica enorme agradecido aqui pela presença do meu amigo Ricardo, viu? Ricardo, obrigado. Um abraço, meu irmão. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe a todos, viu? Cheiro no coração.